Olá a todos, essa é mais uma edição do APAMPESP Informa. O programa de hoje é especial. A APAMPESP tem várias ações em andamento. Nem todos os associados sabem quais são essas ações. Por isso, o nosso objetivo neste programa é traduzir essas ações do juridiquês para uma linguagem mais acessível, mais clara e de fácil entendimento. Quem é associado fica por dentro de todas elas. Quem ainda não é associado pode conhecer o trabalho do nosso jurídico e se filiar à entidade. Para poder fazer essas perguntas, esclarecer essas dúvidas, eu vou contar com a participação da professora Rosa Maria Rossi, que é a nossa secretária-geral, e o doutor Acácio Andrade, que é advogado do Departamento Jurídico da PAMPESP. A professora Rosa vai falar uma por uma dessas ações, e o doutor Acácio vai destrinchar e explicar de forma didática do que elas se tratam. Professora Rosa, seja bem-vinda. Doutor Acácio, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Então, doutora Cássio, por favor, explica para a gente a ação 341. A execução na ação coletiva da APOESP do recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais. Do que se trata especificamente essa ação? Ela já foi julgada ou ainda está em trâmite? Não, essa Quem ação, pode na verdade... entrar com essa ação? Quem ainda não é associado pode se associar e entrar com essa ação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, dona Rosa, não são todos que podem entrar com essa ação. Tem uma peculiaridade. Essa ação é uma ação coletiva que já está ganha. A POSP ingressou com essa ação em 2005, essa ação coletiva, e ela veio a ser transitada em julgado e começou a execução há mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco. Então, ela está nessa fase de execução. O que é isso? A gente pode habilitar os herdeiros, não, desculpe, a gente pode habilitar quem era associado em agosto de 2005, somente isso. Não pode ser uma questão, a pessoa se desfiliou da POS, ela pode ingressar, mas ela tem que, naquele dia 8, aliás, do mês de agosto de 2005, ela tinha que estar afiliada na POSP. Então, o que aconteceu nessa ação? O juiz exigiu que a POS juntasse, naquele momento, todos os associados dela. Então, ele juntou nos autos, naquele momento, todos que eram associados. Então, até 8 de agosto de 2005, todos os associados que estavam relacionados naquela lide são beneficiários nessa ação. Mas o que eles precisam fazer para receber o atrasado? Eles precisam, primeiro, analisar na listagem se eles eram associados. Não pode ser um associado da PAMPESP ou se associou depois na POS ou ser da UDEMO só porque ele é quadro do magistério. Não. Ali é uma ação coletiva restrita aos associados. Então, o que aconteceu? Ela foi julgada em definitivo para que seja feito o recálculo dos quinquênios. Hoje, não tem recálculo a ser feito via de regra, né? Com exceção de muito poucos casos, não existe recálculo a ser feito no holerite do professor. Só quem era associado, não, ou melhor, quem era associado, não, já falei essa situação. Como essa ação retroage ao ano de 2000, naquela época tinha recálculo a ser feito, por isso que tem valores a receber de atrasado. Não há o que apostilar em holerite. Então, respondendo à questão, somente quem era associado em agosto de 2005 pode entrar com essa ação, associado da POSP. E como é uma ação coletiva, a gente pode habilitar quem era associado, fazendo uma prévia, fazer uma prévia consulta na listagem, sendo associada, sendo que ela está na listagem, a pessoa pode se associar na PAMPESP e ingressar com essa habilitação para receber os atrasados futuramente. Não vai sair uma coisa de imediato, porque o processo ainda está numa fase de obrigação de fazer. O que é isso?
ainda está apostilando o direito em olerite, constando lá no prontuário de cada um dos 150 mil que ele teve direito à ação, para, numa segunda situação, virem as planilhas para o processo, para depois a gente apresentar o cálculo e entrar com uma execução. Basicamente, seria isso. Certo. E a respeito da ação 323, aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais, compulsórias e por invalidez, dos professores e especialistas em educação. Do que se trata? Qual a tramitação e quem pode aderir? Então, aí já está, na pergunta, já está mais ou menos que direcionando quem que pode ingressar. Somente quem é aposentado proporcionalmente, desde que qualquer tipo de aposentadoria proporcional. Pode ser compulsória, por invalidez, mas tem que ser proporcional. Pode até ser com paridade, mas proporcional, que também existe, né? Integralidade é uma coisa, paridade é outra. Então, qualquer professor, ou mesmo o pessoal do suporte pedagógico, que anteriormente não tinha aposentadoria especial, ele pode ingressar com um pedido de revisão da aposentadoria para justamente reivindicar uma reforma na aposentadoria dela, uma revisão na concessão de aposentadoria. Por quê? Porque tem uma corrente jurídica que diz que quem se aposenta proporcional, ele vai ter um recálculo, ele tem um valor de cerca de 20% a mais para ser revisto na aposentadoria dela. Mas, repito, só para quem se aposentou proporcional. Então, tem que olhar no olerite, bem no meio do cabeçalho, está lá a proporcionalidade que a pessoa é, independente do tipo de aposentadoria. Pode ser até benefício previdenciário, que é aquele pessoal que não tem a paridade. No meio do olerite tem lá um percentual. 100% não pode entrar. Qualquer outro percentual abaixo, sempre vai ser daí para baixo, 80%, 70%, 65%, a gente consegue fazer a revisão, mas desde que seja dentro dos últimos 5 anos. Não pode ser uma aposentadoria muito antiga, tem que estar dentro dos 5 anos para poder pedir a revisão. GGE, gratificação de gestão educacional. A ação específica para aposentados e pensionistas com paridade. Do que se trata essa ação? Qual a tramitação e quem pode aderir? Então, essa aí é uma ação que você entra, uma ação normal do zero. A tramitação vai depender de cada caso. Você vai entrar com a ação para reivindicar a extensão da GGE, que é a paga aos ativos. Mas ela, como está dizendo aqui, ela só cabe para o pessoal, para o diretor e supervisor, que tenha se aposentado com paridade. Todos os diretores e supervisores de ensino que tenham se aposentado com paridade podem ingressar com essa ação, que tem uma jurisprudência pacífica, bem formada a jurisprudência a favor do aposentado, do diretor e do supervisor aposentado. Então, a gente pede, o objetivo da ação é pedir a extensão do GGE para a pessoa receber também o olerite, e tem o pedido para você receber os atrasados dos últimos 5 anos, entendeu? Então, essa ação está em trâmite normal e as chances de ganho delas são muito boas, porque houve um julgamento na turma especial do Tribunal de Justiça que considerou que deve ser estendido ao aposentado. O aposentado, supervisor e diretor com paridade, ele pode ingressar com essa ação pedindo a extensão do GGE, vai receber em olerite e depois recebe todos os atrasados. Então, o objetivo da ação é a extensão da gratificação de gestão educacional para diretor e supervisor. Você entra com uma ação do início, né, e aguarda o trâmite final, depois haverá ação sendo ganha, haverá o recebimento em olerite e futuramente o recebimento dos atrasados, como normalmente ocorre nas ações ordinárias que a gente propõe. Seria isso, nós. Certo. E sobre a ação número 9, indenização de férias e licença-prêmio.
Pode explicar aos nossos associados do que se trata? Então, essa ação também só pode entrar quem se aposentou nos últimos 5 anos, mas ela tem uma peculiaridade. A pessoa tem que ter deixado de usufruir algum período de férias ou licença-prêmio. Um bloco de férias de 9 meses, de 3 meses, né, que normalmente é o bloco que você forma, sem usufruir, você teve o direito, aposentou e não usufruiu. Você tinha o direito a usufruir a licença-prêmio e não usufruiu. Então, ou as férias, vamos supor, a pessoa tem lá 1 mês de férias para gozar e sobreveio a aposentadoria. Ela pode requerer esse 1 mês de férias como indenização, né? Só não pode deixar passar os 5 anos da aposentadoria. Então, só cabe para quem tem férias ou licença-prêmio sem ter usufruído. Ela ficou, quando ela estava na ativa, por algum motivo ela não pôde usufruir, ela tem direito a essa indenização em pecúnia, entrando com a ação dentro dos 5 anos, até 5 anos após a aposentadoria. Não pode deixar passar de 5 anos. Isso é uma questão muito importante nessa ação, porque se deixar passar, vai perder a ação. Não pode, vai ser julgado prescrito e não vão conseguir êxito na ação, entendeu? Então, aí cabe para todo o quadro de magistério, desde que tenha não tenha usufruído as férias ou a licença-prêmio, qualquer que seja o período. Certo. Isso, sobre o mandato de segurança, em torno dos profissionais dos quadros em extinção que ficaram fora do último reajuste. Em que pé está? Então, essa ação coletiva que eu e o doutor Júlio ingressamos, nós ingressamos para pedir, teve um aumento de 7% para todo o quadro de magistério em 2018, né? Foi o último aumento do governador Alckmin antes dele sair de governador, 2018. Foi no primeiro semestre de 2018, salvo engano. Houve um aumento de 7% para todo o quadro de magistério, de 3,5% para todo o servidor público, em geral, pessoal da administração, policial, e nos 3,5%, dentro desse percentual de reajuste, para o pessoal de quadro de extinção, ele só concedeu 3,5%, tal como os outros, porque considerou um cargo em extinção, que é o cargo do assistente de diretor de escola. Então, o que acontece? Eu e o doutor Júlio estamos com uma ação coletiva, pleiteando esses 3,5% de diferença, né? Com base em vários princípios e tudo mais. Essa ação foi julgada improcedente em primeira instância, nós estamos aguardando o julgamento da segunda instância. Então, ainda tem uma esperança da gente conseguir reverter no Tribunal de Justiça e conceder essa diferença para essa categoria de assistente de diretor de escola que ficou fora que foi alijado daquele aumento que eu falei de 7%, eles só tiveram 3,5%. Então, a gente pleiteia 3,5%. Ainda não tem um resultado final, temos que aguardar. Certo. Além da ação coletiva sobre a cobrança da contribuição da Previdência, abordada no programa anterior, a Pampesp tem alguma outra ação em andamento? Aqui se questiona a irregularidade da Lei Federal número 173 de 2020. Pode nos dar mais detalhes desta ação? Nós temos essa ação em trâmite também, né? A gente entrou junto com os colegas das outras entidades, porque o DEMO, a PUESP, CPP, a PASE, entre outros que eu não me recordo agora, todas do quadro de magistério, pedindo, na verdade, questionando os preceitos a legalidade dessa lei federal, que foi colocada em prática aqui em São Paulo, que basicamente ela congela os aumentos até dezembro de 2021 para todos os servidores, entre outras coisas, como, por exemplo, não poder formar os blocos de quinquênio
e também de licença-prêmio. Claro que esses 2 requisitos não servem para os aposentados, né? Mas a questão do reajuste que está congelado, claro que tem a ver com os aposentados e com ativos também, por isso que a gente entrou junto, né? Então, parte dos pedidos lá não tem a ver com o aposentado, mas como a lei prevê todas essas situações, a gente entrou em conjunto, ela foi julgada improcedente em primeira instância, nós entramos com recurso de apelação e agora temos que aguardar o resultado da segunda instância, de como que eles vão entender, se eles vão julgar favorável ou não essa ação. É outra que tem que aguardar o resultado no Tribunal de Justiça de São Paulo. É isso, a doutora Cássia acabou de fazer um esclarecimento sobre as principais ações que a Pampesp tem em andamento. Se você ainda não é associado, entre em contato com o nosso departamento associativo, 11 3255 6269, e faça já a sua filiação para poder ter direito a algumas dessas ações que a doutora Cássia citou, de forma clara e concisa, que a Pampesp tem em andamento e pode beneficiar os nossos associados. Professora Rosa, muito obrigado pela participação. Doutora Cássio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das ações que foram citadas nesse vídeo, basta deixar um comentário e a gente fará o possível para responder. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.